Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez aqui compartilhando o pão com vocês, um breve versículo para fortalecer a nossa fé. Olha, o versículo de hoje encontra-se no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, quero ler com vocês, diz: O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens, as nuvens são poeira debaixo de seus pés. Glória a Deus, irmãos. O profeta Naum, ele vem para liberar uma palavra de juízo e de restauração. Juízo para os inimigos de Judá e restauração para Judá. Juízo para Nínive, restauração para Jerusalém e os seus habitantes que passaram por um momento de disciplina do Senhor. E essa resposta vem à pergunta, justamente quando vivemos momentos em que cremos que somos injustiçados, se a justiça de Deus realmente existe. Muitas vezes Deus se vale da ação do inimigo para nos disciplinar e para nos tornar filhos obedientes. E nesse versículo nós aprendemos algumas coisas sobre a maneira de Deus agir. E eu gostaria de aqui humildemente compartilhar algumas coisas com vocês que eu aprendo nesse versículo. Começa falando: o Senhor é lento para se irar. Irmãos, e o Senhor, ele é longânimo. Isso quer dizer que ele tem longo ânimo, que ele espera por nós, que ele espera que nós venhamos a arrepender. Vale aqui ressaltar, vale a pena lembrar que nós vivemos no tempo favorável do Senhor, ou seja, no ano aceitável do Senhor, naquilo que representa o ano do jubileu, que é a dispensação da graça. O pastor Rodrigo Santana, ele tem uma colocação que eu gosto muito, que ele fala que a graça, ela é mais perigosa do que o tempo da lei, porque as pessoas se consertavam no tempo da lei, visto que o castigo vinha de imediato, e a graça não, Deus vai permitindo muitas vezes, porque ele é longânimo, ele é lento para se irar, ele vai permitindo muitas vezes que nós continuemos ali cometendo os mesmos erros, numa expectativa de que nós venhamos com os nossos próprios olhos observar aquilo que nós temos feito. Mas jamais deixe de esquecer, irmão, jamais deixe de esquecer que ele faz justiça assim. E a palavra vai falar: tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. O Senhor não tem o culpado por inocente, irmão, e nem o inocente por culpado. Ele consegue observar e ele retribuirá as obras de cada um, sejam boas ou más. Não engane, alguns já experimentaram, e eu, por exemplo, já experimentei alguns processos em que eu passei pela disciplina, pelo juízo de Deus, para corrigir os meus caminhos, aquilo que é a mão do oleiro. São momentos em que nós colhemos algumas coisas que nós plantamos lá atrás, e ali naquele momento nós descobrimos o grande poder de Deus e o controle de Deus. Nós descobrimos, irmãos, que a palavra, ela não é mais um conto da carochinha, que a palavra não é um conto de fadas, que ela se cumpre para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Então, mediante essa palavra, irmão, como um despertamento ao nosso coração, lembre-se sempre disso, que Deus não se deixa enganar, conforme fala em Gálatas 6. Deus não se deixa enganar. Aquele que plantar na carne, colherá, sem dúvida nenhuma, ruína e destruição, mas aquele que plantar no Espírito, colherá vida e eternidade em Deus. Então, meu irmão, escolha bem as suas sementes hoje, porque o Senhor observa. E apesar de ser lento para irar, ele tem grande poder. A palavra vai falar como que ele demonstra o seu poder. Fala assim, demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. Ou seja, irmãos, ele mostra o poder dele nas circunstâncias. Muitas vezes Deus nos fala, muitas vezes Deus nos avisa, envia profetas, coloca pessoas próximas a nós. Vocês já perceberam, por exemplo, que durante um tempo, eu já vivi isso, não sei se os irmãos já viveram, em que nós estamos sendo disciplinados por Deus sobre alguma atitude, sobre alguma coisa. Os profetas, parece que as mensagens, as pregações, vamos para a igreja, parece que até mudamos de igreja por causa da mensagem, porque o pastor parece que está pregando só uma mensagem, aí vamos para outra igreja e está lá a mesma mensagem. É como se Deus nos cercasse no vendaval e na tempestade. Por quê? Ele vai avisando através dos seus mensageiros, das pessoas, aquilo que nós precisamos.
ele é delicado, ele fala. Eu costumo falar que Deus age com a misericórdia, meu irmão, até os 48 do segundo tempo. E aqui eu estou fazendo uma alusão ao futebol, aquele time que sai vitorioso, justamente com aquele gol salvador no final. E aí ele deixa para agir justamente naquele momento final. E normalmente, quando o juízo de Deus vem, irmão, é um momento que nós não esperávamos, um momento muito ruim, um momento de extrema fraqueza nossa, justamente para que ele venha e faça de uma vez só, para que nós aprendamos, que é o caso dos israelitas que eles passaram aqui. Então ele age nas circunstâncias, ele age nas tempestades, ele age no vendaval, ele avisa. Mas quando ele vem para castigar o culpado, ele vem justamente agindo nas circunstâncias. Nós vemos o caso de Lucas 15, daquele filho pródigo que se afastou da presença do pai, pegou a sua herança de forma antecipada, partiu para uma terra distante, gastou toda a sua herança com bebidas, com festas, e depois veio uma grande fome. A palavra fala que veio uma grande fome sobre toda a terra, sobre todo aquele lugar, e ninguém lhe dava nada. Aliás, quem lhe deu foi só um fazendeiro que lhe deu um trabalho que era humilhante, junto com os porcos, a qual ele sentiu desejo de comer as bolotas dos porcos. Mas foi naquele momento que a palavra fala, caindo em si, os servos do meu pai têm uma vida melhor do que eu aqui. Eu vou voltar e vou me arrepender. É justamente dessa forma que ele age, na tempestade e no vendaval. E jamais podemos esquecer, irmão, que as nuvens são as poeiras debaixo dos seus pés. Ou seja, irmão, aquilo que nós olhamos lá no alto, que são as nuvens, que quando nós olhamos para o céu assim, nós vemos que estão tão longe, são tão intocáveis, que nós não conseguimos alcançar, são apenas a poeira dos pés dele. Ou seja, o lugar dele é elevadíssimo. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, e ele está acima de tudo e de todos. Ele é superior a tudo e a todos. Ele tem grande poder. Não se esqueça que ele é o grande eu sou, que ele é o Altíssimo, que exaltado sobre as nuvens ele está, e que ele tem todo o poder para reverter qualquer situação. E aqui tem algo bom para aqueles que estão em obediência, que creem. Ele tem poder para reverter qualquer situação, seja boa ou seja ruim, seja para juízo ou seja para justiça. Então que nós venhamos a confiar no nosso Deus. Quero terminar com Isaías 45, versículo 7, que diz: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vamos orar por isso, entregando os nossos caminhos a Ele. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão passando por esse processo. Eu quero Te pedir, ó Pai, sonda o nosso coração para ver se há em nós algum caminho mau, para que nós possamos, Senhor, dentro do nosso trabalho, no nosso quarto, no nosso secreto, entregar tudo aquilo que nós precisamos para nós nos livrarmos, Pai, do Teu período de juízo, aquele a qual a mão do Senhor espreme mais forte, para que nós venhamos a reconhecer diante do Senhor todas as nossas falhas e assim ser trabalhados pelo Senhor como um vaso de honra, com um grande processo, com um grande propósito. Entregamos, Pai, todos aqueles que são usados, Pai, pelo inimigo, que agem com injustiça, com afronta diante de nós, para que o Senhor possa trabalhar nos corações deles. Capacita-nos, Pai, a levar o Teu amor e a Tua palavra. Colocamos eles diante de Ti, para que o Senhor possa trazê-los para o outro lado, exercendo a Tua bondade e a Tua fidelidade. E se preciso for sim um período de justiça, Pai, mas que seja para um trabalhar para a salvação. Dê uma experiência de arrependimento para cada um deles. É o que nós oramos hoje, e oramos em nome de Jesus. Lembre-se sempre, meu irmão, aos que creem, justiça; aos que não creem, justiça, juízo. E verão mais uma vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor. Até uma próxima. Tchau, tchau.